São Chico Podcast. Se você é apaixonado por São Francisco do Sul e quer ficar por dentro das boas notícias da cidade, então você precisa ouvir o São Chico Podcast. São Chico Podcast é uma produção do Estúdio Inca. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga no Spotify. Aguarde mais alguns instantes. Dentro de poucos minutos iniciaremos as nossas transmissões. São Chico Podcast, o primeiro podcast de São Francisco do Sul. Tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do São Chico Podcast. Sejam muito bem-vindos. É isso, nós estamos muito felizes em dar continuidade nesse projeto. A gente teve, assim, algumas pessoas que nos escreveram, que falaram com a gente, que ficaram muito felizes com essa iniciativa, né, da gente trazer o primeiro podcast de São Chico. Então, muita gente entrando em contato já, né, algumas pessoas já agendadas. É verdade, a gente está bem feliz, assim, com esse retorno, logo de início. E a gente espera que só cresça e prospere, para que a gente possa trazer essas informações para todos e que vocês possam estar cada vez mais interagindo com a gente, né? É isso. Então, hoje a gente vem aqui falar um pouco, né, dessa iniciativa do São Chico Podcast, de como isso surgiu e qual a intenção de propagação, né, disso. Então, assim, o São Chico Podcast, a gente criou ele realmente para falar de todos os assuntos relacionados da cidade, né? Tanto da questão de empresas, que a gente já anunciou no outro episódio, questão de turismo, questão de esportes também, né? Então, a gente já tem até aí novidades que vão chegar em breve, né? Bastante, verdade. E hoje a gente veio falar, assim, sobre os serviços, né? O nosso primeiro episódio 01, agora a gente veio falar do Estúdio Inca, né, de todas essas inovações e facilidades. Como nasceu o Estúdio Inca, né, que foi o grande, a porta de entrada para que o São Chico Podcast pudesse existir, né? Então, é do Estúdio Inca que vem toda a nossa produção, todo o nosso cenário, né, que é um trabalho que a gente se dedica já, assim, há alguns meses, e a gente está aqui hoje para contar essa história e trazer, assim, tudo o que o Estúdio Inca oferece também. É isso. Então, bom, o Estúdio Inca é mais ou menos isso, né? 6 meses. Isso. Nós iniciamos as nossas atividades. Pouco a pouco eu já vim assim com essa bagagem, esse conhecimento. Não, peraí que eu vou te interromper. Na verdade, essa história era uma história muito bonita, que é uma história que merece ser contada. Então, assim, eu peço pra você contar, assim, pra todo mundo, que isso foi uma idealização sua, né? Eu tive alguma participação nisso, mas é uma história muito bonita. Você pode contá-la pra gente, brevemente? Vou contar, então. Tá bom. Então, assim, bom, nós nos estabelecemos aqui em São Francisco do Sul, né? E aí o imóvel, né, que a gente mora aqui, tinha um espaço, né? Esse espaço que nós montamos o estúdio, que estava vago. E aí eu comecei a montar aqui, né? Pouco a pouco, assim, a estrutura, né, microfones, cabos, a mesa para a gente receber os nossos convidados, a mesa de edição também, né, de gravação. E aí a cada semana era conquistando, né, uma parte assim desse equipamento, dessa estrutura, microfone, cabo, mesa de som, interface, câmera. Até então, assim, eu não tava muito, né, assim, eu lembro que eu não tava assim muito, assim, crente em tudo isso, em que tudo isso poderia realmente acontecer. E eu lembro que eu via você montando uma coisa, montando outra e dando força para esse sonho acontecer, dando energia para esse sonho acontecer, né? E foi assim, para mim foi algo muito inspirador, porque eu vi assim tudo isso nascendo devagar, e aí de repente as coisas foram chegando, né? Tudo foi chegando, tudo aquilo que foi necessário pra gente estar aqui hoje conversando e falando, contando essa história, foi chegando de uma forma muito bonita, assim, né? Então, eu acho que é bacana você compartilhar essa história, porque todo sonho, ele começa com a nossa força de vontade, né? Pode continuar. Então é bem isso, assim, foi colocando o coração, né? Colocando o coração, usando a inteligência, mas, né? Dizem que, assim, tudo aquilo que a gente faz, onde quer que a gente se dedique, né? Profissionalmente, a nossa carreira, a gente vai atingir, assim, o sucesso se a gente ama aquilo que a gente faz. Isso. Né?
Então foi colocado muito amor nesse projeto também, muito carinho, né? Sim. E sempre vendo assim todos os pontos de necessidade da cidade de São Francisco do Sul, Sim. né? O que ainda não havia acontecido aqui, né? O que a carência, né? Nesse sentido assim, Sim. de acesso de tecnologia voltada para a internet, né? Então se a gente pega assim, por exemplo, há 20 anos atrás, quando uma pessoa queria buscar algum tipo de produto, serviço ou empresa, o que as pessoas faziam? Elas pegavam aquela lista amarela, né? A lista telefônica. Nossa, isso é meio antigo. Isso é muito antigo, né? E elas iam ali, tipo, buscando pelo índice, né? Ou então elas faziam o quê? Pegavam o telefone e discavam 102, auxílio à lista telefônica, Sim. né? E falava, eu quero o telefone de uma pizzaria. Sim. Era assim que as pessoas faziam. Mas essa evolução de 20 anos para cá, a evolução ela é constante sempre, o tempo todo, né? Trouxe o quê? Trouxe um novo cenário, né? Tanto para as empresas quanto para as pessoas que buscam serviço, que é a internet, né? E aí quando você chegou aqui, você viu essa oportunidade tanto para o crescimento da cidade, quanto também para trazer essa informação, né? Assim, tanto para a cidade, para o comércio, para o turismo. Então, assim, você vê que assim, hoje em dia, por exemplo, a gente recebeu outro dia aqui nosso compadre, o Jean, né? Aí ele falou assim, vamos buscar uma padaria de frente. Eu falei, vamos, eu conheço umas 2 aqui, né, tudo. Ele falou assim, não, vou colocar aqui no Google para ver a padaria mais próxima. Aí ele ainda comentou comigo assim, né, quem não aparece no Google agora já tá perdendo espaço para concorrência. Sim. Isso é um fato, né? Então, assim, inclusive em outras cidades, outros lugares, tem até pessoas que decidiram, às vezes, fechar a sua loja física porque estava tendo mais resultado na loja virtual. Sim, às isso vezes, é uma grande verdade. Então, assim, a gente veio para propagar isso, facilitar isso, né? Porque, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma empresa e ela tem um sonho, por exemplo, de ter um site. Mas, às vezes, vem um pensamento que é muito caro, que é muito complicado, que pode demorar muito, né? Então, assim, a gente já está assim, com alguns clientes, né? Sim. Nesse segmento de sites, por exemplo, que o nosso prazo de entrega é um tempo recorde, são 7 dias. É verdade. 7 dias o site está no ar, pronto, funcionando, operando, e aí o site começa a aparecer nos resultados do Google, né? Começa a aparecer quando a pessoa está procurando um serviço, né? Sim. E hoje em dia com essa integração também do WhatsApp, né? Então, Sim. assim, a pessoa viu o site, viu ali os produtos, as fotos, a informação, o que ela vai fazer? Vai procurar o WhatsApp para já entrar em contato, agendar, né? Ou reservar, às vezes, aquele produto que ela está procurando. Sim. Então, o primeiro ponto que veio, assim, do Estúdio Inca, o primeiro serviço prestado foi o desenvolvimento de sites, né? Sim. Eu já tinha uma experiência por já ter trabalhado em agências, por já ter tido uma outra agência também no passado, né? Então, o primeiro ponto veio a questão de sites. E depois, logo em seguida, veio a questão de produção audiovisual, né? Por eu já ter trabalhado também com edição de vídeo no passado, retomei isso, me atualizei, vi o que está acontecendo nesse momento agora, né? Então essa produção de audiovisual também, você vê que assim, muitas pessoas quando estão navegando assim, pelas redes sociais, por exemplo, o que mais tem prendido a atenção das pessoas agora é vídeo, né? Porque as pessoas querem um acesso à informação muito rápido. Isso. Então às vezes uma pessoa faz um anúncio da empresa dela, tudo, com uma foto, com um texto, às vezes a pessoa tá passando nem dá atenção, mas quando é um vídeo, né, um conteúdo interativo, já prende a atenção da pessoa de uma outra forma, ela fala, não, peraí, deixa eu ver isso daqui, né? Então, informação com a imagem que já traz ali aquela informação daquele serviço, assim, de uma forma muito rápida. A pessoa não precisa de muito para entender o que aquela empresa, enfim, aquele vídeo tá tentando oferecer e passar pro cliente, né? É como há muito tempo já é falado, né? Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, assim, quando a pessoa já tem um acesso ali no áudio, né? Conciliado com o visual, só que aí eu comecei a perceber que algumas empresas aqui em São Francisco, às vezes vinha um pensamento também assim, nossa, mas uma produção audiovisual, fazer um vídeo da minha empresa também pode ser muito caro, porque aí vai precisar contratar uma pessoa para ir fazer a filmagem, para fazer a gravação. E aí a gente está facilitando isso no sentido de uma produção audiovisual
com um banco de vídeos, né, que nós temos, que são livres de direitos autorais para qualquer segmento. Tá, deixa eu só entender. Então, você consegue fazer esse vídeo com essas imagens, trazendo a informação do produto daquela empresa, sem necessariamente, por exemplo, ter que fazer uma gravação específica para isso. Exatamente. Né? Você consegue montar toda a realidade daquela empresa e aqueles serviços e oferecer isso de uma forma prática e de uma forma rápida, sem ter toda aquela parafernália de ter que ir lá e filmar e... Isso. Então, como que a gente faz isso? A gente pega, a gente coloca imagens, vídeos em movimento daquele segmento, com uma trilha sonora de fundo também, para harmonizar, né, a produção, e a locução a narrativa de um locutor ou de uma locutora. Né? Então, assim, nós temos parceria hoje com mais de 200 locutores e locutoras. Olha que bacana. Né? E a voz humana, né? Então, nesse sentido, como eu estava falando, assim, como a imagem fala mais do que 1000 palavras, eu vou colocar pra gente ver uma produção audiovisual que a gente fez para uma empresa aqui de São Francisco do Sul. Tá bom. Tá bom? Maravilha. Garantir a tranquilidade, o bem-estar e a segurança da família e de seus bens é uma prioridade. Contudo, não é possível prever todos os imprevistos que possam ocorrer. Se estivermos preparados para os desafios, estaremos dando um passo à frente. Garantir que a sua família e seu patrimônio estejam seguros para o futuro. Para isso, contar com a ajuda da Júlio Brito Corretora de Seguros é extremamente importante para se antecipar às eventualidades. Seguro automóvel, seguro empresarial, seguro residencial e seguro saúde. Júlio Brito Corretora de Seguros. Telefone 47 3444 3965. WhatsApp 47 984 17 7742. Rua Barão do Rio Branco 841, Sala 3, em frente ao restaurante La Gôndola. Centro São Francisco do Sul. Então, essa foi a produção que a gente fez para JB Corretora de Seguros, que é localizada aqui em São Francisco do Sul, né? Que é um empresário Júlio, né? Acredito que logo ele vai estar vindo aqui gravar com a gente um episódio também, para estar falando sobre a empresa dele, a carreira dele, né? E esse vídeo, ele já tem, assim, à disposição dele, né, para poder estar propagando, né? Ele pode mandar pelo WhatsApp, ele pode colocar no Facebook, pode colocar no Instagram, pode colocar no YouTube. E aí isso tudo vai fazendo o quê? Vai propagando o acesso à informação da prestação de serviço que ele faz. Sim. Né? Poxa, que legal. Então, assim, você vê, o único conteúdo que foi fornecido para esse vídeo, por exemplo, foi a logomarca da empresa, o telefone de contato e o endereço. Uau, que prático. O restante foi o Estúdio Inca, que criou o script do texto, a narrativa, né, que escolheu o locutor para estar fazendo essa narrativa, que colocamos a trilha sonora. Sim. E todas as imagens que foram usadas, elas são livres de direitos autorais. Certo. Ou seja, ele pode divulgar esse vídeo que ele não vai ter nenhum problema com direitos autorais. Puxa, que legal. Né? E quanto tempo, desculpa eu te interromper, mas em quanto tempo você conseguiu organizar tudo isso? 24 horas. 24 horas estava pronto, que né? legal. Porque assim, a ideia da prestação de serviços do Estúdio Inca é tirar esse processo burocrático que às vezes muitas agências fazem, né? Então, assim, em paralelo nós temos também, assim, uma equipe de colaboradores também, né? De editores, como eu estava falando, de locutores também. Então, assim, é rápido. É rápido para fazer acontecer e ajudar aquela empresa também no seu crescimento. Poxa, que bacana. Né? Que legal. Muito legal você explicar tudo isso, porque as pessoas podem entender melhor, porque é um acesso, não é um acesso difícil. Não é. E nem com um custo-benefício alto. Ao contrário, né? Por ter toda essa praticidade, se torna algo rentável, assim, para qualquer negócio, microempresas, empresas grandes, né? De grande porte, médio porte, né? Assim também como os sites, né? Isso. Os sites também. Então, assim, esses vídeos, eles podem ser feitos tanto no sentido, assim, institucional, quanto de uma campanha também. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa é um lojista, ela tem uma loja e ela quer fazer uma campanha ali, uma liquidação, né? Então, é uma forma que ela tem também, né, de estar usando desse recurso para estar promovendo aquela campanha, Que né? legal. E ainda se a pessoa
não quiser o audiovisual completo, ela tem a opção também de contratar só o áudio, né? Então o que acontece? Às vezes ela quer colocar uma mensagem, né, personalizada na frente da loja dela, ou fazer uma promoção num carro de som, por exemplo, alguma coisa, ou ela quer ter o áudio para mandar para toda a lista de transmissão dos contatos que ela tem no WhatsApp, né? Ela pode utilizar também do recurso só do áudio, que é um valor mais acessível ainda, né? Legal. Agora, se a pessoa quiser, né, ela fala assim, não, eu quero que venha fazer uma gravação, uma filmagem na minha empresa, né? A gente também faz, né? São planos, são pacotes diferentes, né? Que a gente tem, assim, de produção audiovisual nesse sentido, né? A parte de sites, assim, é super fundamental, né? Os sites também da mesma forma, também são 7 dias, assim, né? A produção audiovisual 24 horas e a criação, desenvolvimento de sites em 7 dias. Tá disponível também, uma semana tá entregue. Se a gente pegar agências que tem mais próximo, por exemplo, em Joinville, o prazo que dão aproximado é de 1 mês, né? E a questão dos sites também, o que acontece? Tem uma forma, inclusive, que a gente faz a entrega para o cliente com um aplicativo no celular. Olha, que legal. Então o que acontece? Se é uma pessoa, por exemplo, que tem produtos, ela quer divulgar tanto a loja física, mas vender pela internet também, quando a gente faz a entrega, a gente entrega um aplicativo e por ali, pelo aplicativo, depois que está entregue, se a pessoa quer vender pela internet, ela pega o celular, tira a foto do produto, pega essa caneta aqui, por exemplo, tem essa caneta para vender. Pegou o aplicativo, ela tirou uma foto, clicou em fazer o upload, tão fácil quanto mexer numa rede social, põe a descrição, coloca quantas unidades que ela tem no estoque, pronto, já tá na loja virtual dela. Gente, que legal, que bacana. Entrou um produto novo, chegou um estoque novo pra mim. Em meia hora ela faz o cadastro de todos os produtos que chegaram ali. Que bacana. Né? E quando sai uma venda, também aparece aqui pra pessoa. Né? Que massa. Tal cliente comprou um produto, tal. Aí o que a pessoa tem de trabalho? Pegar esse programar para fazer a embalagem do produto, levou até o correio, o próximo, coloca o giro. Poxa, que legal, que bacana. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Então, assim, quais são todos os serviços que o Estúdio Inca ele oferece hoje, assim, para as pessoas? Então, assim, nós somos especializados em serviços para internet, né? Desenvolvimento de sites, e-commerce, né, que é a loja virtual, pessoas que já têm sites também, né, a gente faz auditoria também para ver assim as correções. Às vezes é um site muito bacana, até a estética dele, mas ele não é funcional, ele não está indo para frente, né? Então a gente faz isso também. Nós fazemos as campanhas de tráfego pago, né, a gestão, né, dessas campanhas também. Depois da parte de internet, a gente vem para a parte audiovisual. Então, audiovisual, como eu estava falando, a gente tem a produção, né, de vídeos institucionais ou de vídeos para campanha, né? Aí no audiovisual entra ainda a questão do próprio estúdio mesmo, a nossa estrutura física, né, de poder estar fazendo a locação do estúdio também. Né? Aí a gente entra nessa questão do podcast, né? Legal. Então o que acontece? Ao mesmo tempo que nós criamos o São Chico Podcast, nós não queremos ter assim uma exclusividade de podcast. Cada pessoa é livre para criar o seu próprio podcast, é uma coisa muito óbvia. Isso é muito bacana, porque é uma tendência agora, né? Mas o que a gente pode fazer para facilitar esse processo? A gente pode fazer a locação, porque a gente já tem toda a estrutura, né? Todo o equipamento, cenário, a TV, se a pessoa quer colocar as imagens, quer colocar os seus próprios patrocinadores, né? Nós fazemos a distribuição também, né? A gente faz a edição e a distribuição. Então, o que acontece? A gente consegue disponibilizar o conteúdo gravado aqui no estúdio em vídeo e em áudio. Então o que acontece? A pessoa, olha, eu quero gravar, quero locar o estúdio para fazer a gravação, a gente já faz a edição e a distribuição. Então a gente já pega e configura os canais do cliente para ele ter ali a plataforma dele, do podcast dele, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Ou seja, nas principais plataformas de divulgação que todo mundo tem acesso. Exatamente. E também nós damos a orientação
de como a pessoa pode monetizar tudo isso, né? Porque a pessoa pode ganhar um din-din ainda, não é só divulgação, né? Olha assim, é a criação de conteúdo, mas outro dia mesmo, assim, eu tava conversando com um senhor que eu tava no carro com ele, e ele falou assim, essa rádio aqui é muito legal, é uma rádio que não tem comercial, porque é uma rádio da universidade e tal, não sei o quê. Aí eu expliquei pra ele, né, um pouco do que a gente fazia de uma forma semelhante, assim, só que voltado pra internet. E aí ele falou assim, e como que ganha dinheiro com isso? Porque eu já vi podcast, mas assim, como que um podcast se mantém, né? Então, assim, o primeiro ponto são através dos patrocinadores, né? Que tem um patrocinador aqui, vai passando na tela, tem o QR Code também. Às vezes pode ser um patrocinador que faz a narrativa também, né? Que a gente fala sobre aquela empresa, sobre aquele negócio, né? Então o patrocinador ele ajuda a manter. Dependendo da marca também dá para você usar o produto, né? Assim também, que é algo também que chama bastante atenção. Isso. Tem os apoiadores, né? Então assim, a pessoa gostou do canal, né? E aí a gente oferece algumas recompensas para quem quer ser membro do podcast. Entendi. Né? Então, assim, isso daqui mais alguns poucos episódios a gente já vai estar divulgando também. Né? Como que vai ser, por exemplo, pro São Chico Podcast, né? Certo. Então, como que a pessoa se torna membro de um podcast e quais os benefícios que ela tem, né, para isso? Ela pode, por exemplo, assim, entrar colaborando com R$5 por mês, né? Pra pessoa, R$5 não é nada, né? Pra pessoa, né, pra equipe que desenvolve podcast, se ela tem, por exemplo, começa com 10 apoiadores, aí aquilo vai se propagando, vira 20, 30, 40, 50, e aí tem as categorias de apoio também, né? Então assim, por exemplo, chegou e tá colaborando com R$5 por mês, né? Aí ela tá ajudando aquela equipe, tá incentivando a equipe, aí dá continuidade. Sim. Aí, por exemplo, a pessoa tá colaborando com R$25 por mês, aí ela já ganha um adesivo, por exemplo, chega na casa dela um adesivo, né? Eu tô colaborando com R$50 por mês. Aí quando for o terceiro mês daquela colaboração, a gente vai enviar uma xícara personalizada pra pessoa. Olha, tudo. Que legal. Tipo um kit. Então assim, aí já foram duas formas de monetização, né? O patrocinador, os patrocinadores e os colaboradores que se tornam membros. Sim. Os membros também acabam tendo o benefício de alguns episódios exclusivos. Sim. Né? E aí a terceira forma de monetizar que são através das próprias plataformas. Então, configurando da forma correta, tanto o YouTube quanto o Spotify, todas as plataformas, né, atingindo uma meta de visualizações, essas plataformas também começam a pagar a pessoa que está criando aquele conteúdo, né? E assim vira uma propagação, aí vira uma coisa automática, né? Não... E aí por que eles pagam? Mas por que o YouTube, por exemplo, vai pagar para uma pessoa que está criando conteúdo? Porque durante aquele conteúdo, por exemplo, aquele vídeo, aquele podcast que está passando, o YouTube vai inserir uma barra de legenda com alguns anúncios também, de pessoas que estão fazendo anúncios de imagem ali. Entendi. Né? Então o que acontece? Nós estamos ajudando também aquela plataforma a estar vinculando os anúncios também, né, das outras pessoas que estão ali. Então essas são algumas formas. Aí a gente tem outro serviço ainda audiovisual, que é a gravação de cursos, né? Olha, isso é muito interessante. E aí olha só que coisa interessante, a gravação de cursos, ela pode ter o próprio cenário, né, que a gente tem aqui, ou a gente cria um cenário virtual também. Olha, aí pode colocar qualquer imagem. Pode colocar qualquer imagem. Então, por exemplo, já viu aquele tecido verde alguma vez? Sim. Então, para que isso serve? Aquele tecido verde facilita numa edição colocar a pessoa em um outro cenário. Entendi. Então, por exemplo, você quer gravar um curso, né? Aí você escolhe o tema do curso que você quer gravar, né? E aí tá aquele tecido verde atrás de você. Aquele tecido verde, ele não vai aparecer no vídeo. No lugar daquele tecido, a gente cria um cenário virtual. E aí tem como colocar a pessoa, por exemplo, no alto de uma montanha, colocar a pessoa em Paris, se ela quiser, entendeu? Por exemplo, tem uma cliente nossa, que é a Michele, ela vai vir agora no próximo mês fazer a gravação de um curso. Sim. Né? Ela é psicóloga e vai gravar um curso sobre medo de dirigir.
né? Olha, ajuda bastante gente. Né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar, né, ao fundo um cenário assim de um trânsito, né? Um cenário assim, às vezes uma pessoa que tá um pouco assustada de dirigir. Sim. Então assim, condizente com o tema do curso. Exatamente. Mas tem mais uma coisa que eu quero te perguntar, Tá. ainda sobre o podcast, voltando um pouquinho. Por exemplo, uma pessoa ela quer gravar um podcast, Certo. né? Porque eu sei que muitas pessoas têm essa vontade de trazer algum assunto específico, né? De falar dos seus trabalhos, de falar algo que chame a sua atenção. Uhum. Mas essa pessoa, ela não tem assim, ela não tem essa experiência, ou de repente ela não tem uma pessoa para entrevistar ou trazer o tema, né? Assim, desenvolver esse tema. O Estúdio Inc, ele também faz isso, né? Nós, assim, fazemos abrimos, assim, esse tema ao qual a pessoa quer trazer para poder conseguir ter esse bate-papo, essa conversa e, ao mesmo tempo, trazer tudo que essa pessoa gostaria de trazer num podcast. Isso. Aí, o que acontece? É assim, ó. Ou a pessoa, ela pode iniciar o próprio projeto dela, para ela ter o próprio podcast dela. Sim. Se ela quer fazer assim, gravar vários episódios, abrir temporadas, por exemplo. Ou se ela tem intenção, às vezes, só de participar de um episódio para estar falando assim sobre o negócio dela, né, sobre a ideia dela, compartilhar essa informação. Aí ela vem e participa, por exemplo, aqui do São Chico Podcast. Certo. Né, que aí a gente abre, né, dá essa abertura para a pessoa gravar um episódio, tá bom? E sem precisar fazer o canal. Entendi. Ou até mesmo se a pessoa assim, ela quer, por exemplo, eu tenho 2 pessoas que eu gostaria de entrevistar. Mas eu não queria que esse conteúdo fosse para dentro do São Chico Podcast, porque é um tema, é um assunto meu, né? Então o que acontece? A gente grava aquele episódio e ela divulga da forma como ela achar melhor, né? Já apareceu aqui até uma pessoa que veio de Itajaí para cá, que falou assim, ó, eu quero gravar um podcast para um trabalho da minha faculdade, né? Era uma mulher que está cursando veterinária, e ela queria entrevistar uma outra veterinária já formada. Entendi. E pegar essa gravação para ser parte do TCC dela, apresentar assim como um trabalho de faculdade. Que bacana. Né? Então assim, hoje, vou até pegar a informação aqui para falar com precisão, mas assim, o podcast hoje, o Brasil ele tá como o 3º país no mundo que mais consome conteúdo de podcast. É bastante coisa, né? Então assim, o formato original do podcast, por exemplo, nem era em vídeo, né? Porque aí, assim, tem algumas pessoas que até definem uma outra categoria, né? Podcast e videocast, né? Então, assim, o videocast é o podcast que tem ali a imagem, o vídeo, assim como esse que nós Antes era somente áudio, então. Antes era somente áudio, Entendi. né? Então, por que tem essa facilidade? Porque às vezes a pessoa ela tem tempo só de ouvir o podcast. Ela não tem tempo de ver o podcast. Então, por exemplo, às vezes se é um tema, um assunto que chama a atenção da pessoa, às vezes a pessoa tá fazendo academia, tá com um fone de ouvido, né? E ela tá ali ouvindo, né? Aprendendo com aquela informação que tá sendo compartilhada, né? Às vezes tá varrendo a casa, tá lavando a louça, né? Então, assim, o podcast ele tem essa facilidade que qualquer pessoa pode ouvir em qualquer lugar, quando ela quiser, né? E na plataforma que ela quiser. Então ela pode assistir no YouTube, ela pode ouvir no Spotify, ela pode ouvir no SoundCloud, né? No Deezer, no Google Podcast. Então assim, traz essa facilidade, né? Que legal. E tem muitas pessoas assim, eu já ouvi essa frase, essa teoria, enfim, assim, tem pessoas que estão consumindo conteúdo de podcast para ter acesso à informação. E até para ter mais assuntos para estar conversando com seus amigos. Né? É uma forma, assim, de trazer os conteúdos, né? De uma forma natural, descontraída, de uma forma não tão formal, né? E aí as pessoas começam a ficar mais à vontade na frente das câmeras, começa a ficar mais desenvolta também para falar perante outras pessoas, né? Então eu acho que tudo que se pode fazer dentro de um podcast, todo mundo sai ganhando,
né? A gente alimenta conteúdo na internet, a gente fala de diversos assuntos, a gente pode propagar, assim, também os serviços, por exemplo, aqui como do São Chico, né? Da cidade de São Chico, Isso. né? E, enfim, e contar uma história também, né? Inspirar outras pessoas, isso é bem bacana. Né? A gente tem alguns convidados, assim, né, pra trazer aqui. E aí, essas pessoas, elas têm, assim, muito conhecimento nas suas áreas, sabe? Que falam, não, vamos gravar um podcast pra você. Dá pra gravar vários podcasts. E aí, assim, algumas pessoas se inspiraram, gostaram da ideia, mas ficaram um pouco acanhadas, né? Porque, nossa, tipo, se me colocar atrás da lente de uma câmera, eu não sei se eu vou travar, eu tenho medo de gaguejar e tal. Eu falo, não, tipo, você não precisa olhar pra câmera, né? É uma conversa comigo, com a Fábia ali, é uma conversa, né? Tem um microfone que tá aí na frente, mas assim, é uma conversa entre pessoas. Esses primeiros episódios a gente tá gravando com uma câmera só, que é essa frontal, né? Mas logo, daqui a poucos dias, a gente vai estar com toda essa estrutura completa. Sim, com um close melhor. Com um close, né? Isso vai ser bacana. Legal. E assim, às vezes um podcast gera muito conteúdo, né? Então assim, eu já vi outros canais que tem podcast, por exemplo, de meia hora, mas eu já vi podcast que um episódio tinha 3 horas. Então, assunto para mais de metro. E aí, às vezes, tipo, não é todo mundo que tem, né, assim, a disponibilidade de estar ouvindo um podcast inteiro. Então, aí, o que vem em paralelo com isso? Vem um canal paralelo de cortes. Só com os tópicos. Legal. Então, a gente pega alguns assuntos, assim, com maior relevância, a gente coloca no canal de cortes, né, um vídeo ali de 5, 10 minutos, e aí embaixo a gente coloca o link, né? Quer assistir o episódio completo? Aí coloca o link que a pessoa pode ouvir aquele conteúdo completo. É uma forma de propagar também. Sim. Né? De propagar. São pílulas, assim, São né? pílulas, a gente fala que é pílula de vídeo, né? Isso, bacana. E aí, bom, aí que a gente tem ainda mais de serviço, né? Então a gente falou já do Estúdio Inc, que a gente faz desenvolvimento de sites, e-commerce, loja virtual, auditoria web, campanhas de links patrocinados, o estúdio de podcast, né? A distribuição, a divulgação, a orientação, né? A produção audiovisual, né? A produção somente do áudio, né? A gravação de cursos e, por último, a produção musical. Verdade. Né? Então agora a gente está criando, né, a nossa cabine de gravação de voz. Então, pegar os músicos também da cidade que desejam gravar, né, as suas músicas também. Olha lá, né? Pessoal aí da música de São Chico. Isso. E aí tem uma coisa muito interessante, porque assim, a gente tem 2 modalidades de gravar, né, os músicos. A gente pode fazer a gravação daquele músico com o instrumento dele. Então, por exemplo, a pessoa, ela toca violão e canta. Então a gente vai gravar na maior perfeição possível a voz e o instrumento dela. Mas aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas como que é essa coisa assim de produção musical? Sim. Então a gente grava. Não é mais um bicho de 7 cabeças também, né? Não é. Tendo conhecimento e equipamento para isso, vai. Né? Então assim, a gente grava a voz e o violão dela, por exemplo, e aí na produção a gente vai colocar ali naquela mesma gravação um violino, um contrabaixo, uma flauta, né? Deixar assim a música completa, harmoniosa, como se ela tivesse uma série de músicos contratados para fazer aquela produção. Que legal, que bacana. E aí, só que isso não é feito de teclado, é o som do próprio instrumento que a gente tem dentro do nosso conteúdo aqui, né? Então, assim, é o som nítido, perfeito do instrumento que a pessoa quiser, a gente coloca aí dentro disso também. Puxa, que bacana, que legal. Então, assim, são vários serviços, né? Tudo que começou com um sonho. Foi. Né? E hoje esse sonho, ele tá a caminho de ser realizado quase que completamente, né? Assim, porque a gente sempre consegue aprimorar mais os nossos serviços, né? E o nosso conteúdo, mas hoje a gente pode dizer que estamos prontos para atender São Francisco do Sul, né? Estamos. E região também, né? Mas em foco com a cidade, assim, para trazer essa novidade, esse aprimoramento também, né? E essa oportunidade para as pessoas que sentem, que querem,
né, divulgar os seus serviços, trazer assim as suas ideias. É um lugar assim também que a gente pode dizer de voz, né? De trazerem a sua voz, de trazerem os seus ideais, enfim. Como são um leque de serviços que a gente abre, então assim, para às vezes a pessoa quiser entender um pouco melhor, porque às vezes muita informação também, né, pode, nossa, mas por que caminho eu vou? Aí a pessoa entra no site do Estúdio Inca, né, que é estudioinca.com.br, vou colocar a legenda aqui embaixo para que as pessoas possam acessar também, aí vai ficar mais fácil de entender tudo isso também. Mas legal. Assim, olha, de tudo que a gente faz, né, no Estúdio Inca, vou falar que essa história do São Chico Podcast realmente eu peguei um carinho por essa história do São Chico Podcast, sabe? Assim como eu já imaginava também, depois do episódio de estreia que a gente gravou, olha, teve pelo menos umas 20 pessoas assim que entraram em contato, mandaram mensagem e falaram assim, olha, parabéns, São Francisco do Sul estava precisando de um projeto como que esse. Bacana, que legal. Realmente é algo que a gente cria um carinho, um apreço, né? E assim, tanto você quanto eu, nós estamos aqui para atender, né, toda a questão também do empreendedorismo, o empreendedorismo feminino também, porque eu sei que aqui em São Chico tem muitas mulheres de sucesso, né? E a gente quer muito contar essa história, né? Porque as mulheres, elas estão ganhando finalmente, pouco a pouco, o seu espaço de direito. E eu acho isso muito bacana. E é uma oportunidade, né? Não desmerecendo os nossos queridos homens, mas, né, os nossos queridos empresários também, mas eu acredito que vai ser muito bacana a gente abrir esse espaço para as mulheres empreendedoras virem contar suas histórias, né? Eu como, né, mulher aqui, preciso defender o meu time. Então, assim, dizer que a gente está com esse projeto também, né? Isso, muito bom, super válido, e acredito que, olha, já deu certo, não ia falar que vai dar, já deu certo, sabe? Tanto que a gente já tem até uma cliente que tá aqui, que é uma empresária da cidade, sim, né? Tá logo vindo gravar com a gente, né? Com uma história bem bacana, mas a gente não vai dizer quem é. Isso, vou fazer surpresa. Isso. E assim, ó, a forma mais fácil das pessoas, né, que estão nos ouvindo agora ou nos assistindo, de acompanharem o nosso conteúdo, é se inscrevendo, né? No canal do YouTube, ou seguindo o nosso canal no Spotify, ou no Google Podcast, por onde você estiver ouvindo ou nos assistindo, se inscreva no nosso canal. Isso, traz essa força pra gente também, vamos todo mundo somar forças, a gente agradece muito já todo o fruto que a gente está colhendo, né, desde o primeiro episódio, desde que a gente se apresentou, todo mundo recebeu a gente com muito carinho, né? São Chico recebeu a gente com muito carinho, né? Desde o primeiro dia que a gente chegou aqui na cidade, e a gente se sentiu abraçado, acolhido por essa energia, e os nossos filhos também. Então a gente só agradece por esse momento, né? Por mais esse momento. E a gente está aqui para recebê-los também com todo carinho aqui no nosso estúdio, né? É isso. É isso mesmo. Aí. Muita gratidão a São Chico. Gratidão a São Chico, e nos vemos em breve. É isso mesmo. Amanhã já tem novo episódio, agora a gente pegou a sequência isso, mesmo. Isso, agora né? Essa engrenagem ela vai rodar bem direitinho. É isso, São Chico Podcast. É isso, sejam bem-vindos, gratidão, até o próximo episódio. Tchau. Já pensou em encontrar todos os tipos de serviços em publicidade e marketing para a sua empresa em um único lugar? Desenvolvimento de sites, e-commerce, campanhas de links patrocinados, spots comerciais, sala de podcast, produção musical e produção audiovisual. Agora você encontra tudo isso e muito mais em uma única agência. Estúdio Inca Web Produtora, localizada em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Acesse nosso site www.estudioinca.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 47 3307 9953. Estúdio Inca.